Neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gerson Filito. Meus irmãos, meus amigos, eu vos cumprimento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido-vos para que leiamos a palavra do Senhor nosso Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 8, verso 4. Epístola aos Hebreus, capítulo 8, verso 4, que diz assim: Ora, se ele estivesse na terra, está falando de Jesus Cristo. O autor da epístola está se referindo a Jesus. Ele está dizendo: ora, se Jesus estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Quer dizer, o escritor está dizendo, se Jesus não tivesse morrido, ele não teria pago o preço dos nossos pecados. Então quem estaria dominando ainda era o Antigo Testamento. Os sacerdotes estariam ainda oferecendo sacrifícios. Aí ele diz assim, os quais, os sacerdotes do Antigo Testamento, servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Olha, então tudo o que aconteceu no Antigo Testamento é uma sombra, serviu de sombra para nós, meus irmãos. De sombra e de exemplo. Por exemplo, quando o povo de Israel estava escravizado ali no Egito, tipificava, meus irmãos amados, o Egito é um tipo do mundo. Faraó era um tipo de Satanás. E o israelita que estava escravo tipificava você, tipificava a mim. E ali, meus irmãos, quando o Senhor os visitou, glórias ao nome do Senhor, enviou Moisés para tirar o povo que estava escravo, diz a Bíblia que depois de cair pragas e mais pragas e mais pragas, 10 pragas, o povo instituiu, o Senhor instituiu a Páscoa do Senhor. A Páscoa foi realizada, onde um cordeiro foi morto, irmão. O que quer dizer isso? Aquele cordeiro apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Então tudo que está na Bíblia, no Antigo Testamento, serviu de sombra, de exemplo para nós. Aquele cordeiro, após morrer, foi passado nas vergas da porta ali o sangue daquele animal, e quando o Senhor deu uma ordem para o anjo da morte passar pelo Egito à meia-noite, diz a Bíblia que na casa em que tinha sangue, o anjo não entrou da morte. Mas por que ele não entrou? Ele respeitou o sangue do cordeiro. O que queria isso dizer? Estava apontando para Jesus Cristo, dizendo o seguinte, que aqueles que aceitassem Jesus no futuro, como nós já o aceitamos, e tivesse o sangue de Jesus na sua vida, o anjo da morte não teria poder mais sobre a vida deles. Então, meus queridos irmãos, tudo que está no Antigo Testamento serviu de sombra, é um tipo para nós. Quando o mar, a Bíblia diz, quando o mar vermelho se abriu e o povo passou, está na Bíblia isso, que aquilo foi um tipo do batismo em águas nosso hoje, irmão. O mar se abriu, o povo passou, depois o mar fechou, tipificando então que o velho Israel, o velho homem ficou ali sepultado e agora nasceu um novo Israel, um novo povo para servir a Deus. Da mesma forma, o crente em Cristo, quando aceita Jesus e desce as águas do batismo, o velho homem então é sepultado e quando ele sai uma nova criatura para servir e adorar a Deus. Então tudo que está no Antigo Testamento serviu de sombra. Assim como o sábado era um dia que o povo de Israel descansava, buscava a Deus, era um dia de descanso para o povo, um dia que o povo buscava a Deus. O sábado também era um tipo, assim como o Cordeiro Pascual era um tipo de Cristo, o sábado também foi um tipo de Cristo. Porque Jesus, quando veio ao mundo, ele disse, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então tudo serviu de sombra. O que está no Antigo Testamento, não vamos dizer, não, já foi, pode jogar fora. Não, meu irmão. É a palavra de Deus, o Antigo Testamento, e ela serviu de exemplo, ela serve de sombra para as coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, foi dito para ele, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou, Moisés. Faz igualzinho eu te mostrei no monte. Porque o que você fará na terra é o que eu tenho aqui no céu, Moisés. Ouviu? E é o que eu tenho para dar para a minha igreja. Meus irmãos queridos, nós vivemos a época da graça. Nós vivemos a época em que Jesus está dizendo, meu filho, eu posso te perdoar, eu posso te regenerar, eu posso te transformar. Nós observamos o apóstolo Paulo, aquele homem que antes de ter tido o encontro com o Senhor, ele foi um perseguidor da igreja, segundo a Bíblia Sagrada. Paulo perseguia os cristãos, perseguia os crentes e até mandava prendê-los e até matá-los. Mas o dia que aquele homem teve um encontro com Jesus Cristo, ele teve a sua vida transformada, meu irmão. Queridos, esse Jesus que transformou Paulo, ele ainda continua transformando vidas hoje.
É isso que nós pregamos, é isso que falamos, porque assim como ele transformou Paulo, ele transformou a minha vida, a mim, Gerson Filito. Eu fui transformado por Jesus Cristo, meu irmão, quando eu tive um encontro com ele ainda na minha adolescência. Eu que era de uma família que estava distanciada de Deus, quando eu tive um encontro com Jesus, eu recebi o perdão dos meus pecados. Não somente eu, mas quantas pessoas hoje têm recebido o perdão dos seus pecados através de Jesus Cristo. Nós temos que entender isso, que só Ele que pode perdoar pecados, só Ele que pode nos salvar, só Ele, meus irmãos amados, é que pode transformar a vida do mais vil pecador. Eu tenho visto Jesus transformar, meus irmãos, tanta gente, homens maus em homens bons. Tenho visto ele transformar prostituta, tenho visto ele transformar homossexuais, tenho visto ele transformar mudalares, entrar em lares que estavam quase prestes a serem destruídos. Jesus entrou e então o lar agora começa a gozar de uma harmonia, começa a gozar de uma paz, começa a gozar, meu irmão amado, de uma comunhão maravilhosa, porque Jesus ainda tem todo o poder nos céus e na terra. É isso que pregamos, é isso que cremos. Se você hoje estiver passando uma luta, não importa o tamanho que ela seja, quem sabe a tua luta, ela é maior do que o gigante Golias, não importa. O gigante Golias, ele tinha cerca de 3 metros de altura. Davi talvez tivesse no máximo 1,70 m, não era um homem muito alto. E Davi ainda era um jovem, tenro em idade, talvez tivesse no máximo 19 anos. E Davi com uma pedra derrubou o gigante. Eu costumo dizer que se aquele gigante, ao invés de 3 metros, ele tivesse 10 metros, Davi teria derrubado ele do mesmo jeito. Se ao invés de 10 tivesse 100 metros, ele teria caído do mesmo jeito. Porque quem estava com Davi era Deus, irmão. Da mesma forma, Deus quer ser contigo. Não importa o tamanho da tua dificuldade, o tamanho da tua enfermidade, não importa se o médico diz que não tem mais jeito. Não tem para o médico, mas para Jesus tem jeito. Esses dias atrás, aqui na nossa cidade de Piraju, um irmão sofreu um acidente, o Toninho. E o Toninho, o pé dele, a canela, chegou a separar o osso. E ele foi para o hospital e o médico disse que teria que colocar um pino ali para ligar os ossos. E o Toninho chorou e disse: não, doutor, não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça, eu não quero. O médico então engessou o pé dele e mandou ele para casa. E disse: Antônio, o senhor vai, mas depois o senhor vai voltar aqui que eu vou ter que pôr um pino aí. Não tem conserto mais. E eu me lembro que no outro dia, quando ele estava em casa, eu fui visitá-lo. E ali no seu leito de dor, ele com o pé para cima, fizemos uma oração, meus irmãos, uma oração simples, mas fizemos em nome de Jesus. E determinamos a bênção da cura sobre aquele pé, sobre aquela situação do Toninho. E fui embora para casa. Aqui passou um tempo, a esposa dele me ligou que o Toninho tinha tirado o gesso do pé e eu fiquei preocupado. Eu fui ver com o Toninho e ele disse: não, pastor Gerson, eu estou radicalmente curado. Meu irmão, Jesus ligou os ossos dele, viu? Porque Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Não importa o tamanho da tua dor, do teu problema, Jesus pode resolvê-los. E eu quero orar em teu favor, crendo nesse Jesus. Querido Senhor, tenho pregado a tua palavra, Senhor, e falado do teu grande poder. E quero, meu Senhor, agora, em teu nome, determinar a bênção da cura para aqueles que me ouvem, toda enfermidade. Eu ordeno que saia destas vidas agora em nome de Jesus. Que haja paz neste lar, em nome de Jesus. Que haja solução de problemas agora no seio desta família, em nome de Jesus. Que a tua presença, meu Senhor, fique neste lar. Que os teus anjos acampem agora neste lar. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.